O tema da mensagem de hoje é um Deus que não desiste de amar. Acompanhe comigo no quadro Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, que diz assim: Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Vamos ler essa parte. Porque não te deixarei, todos juntos, amém? Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Amados, Deus não abre mão do seu amor pelo ser humano. Talvez a pessoa mais abominável que você já viu, já conheceu, ouviu pela televisão, ou talvez até em algum filme, né? Às vezes nós imaginávamos, no passado nós imaginávamos que alguns filmes futuristas, aquilo jamais aconteceria, e hoje nós temos visto todo aquele futuro do passado sendo revertido hoje, sendo aplicado hoje, assim também como pessoas. Imaginávamos que alguma situação era situações de novela, era situações de filme, e hoje nós temos visto pessoas agindo pior do que um dia nós enxergamos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o amor de Deus não se limita. A pessoa mais abominável que você possa encontrar, ou viver, ou estar do teu lado, ou acompanhar, Deus a ama e quer salvá-lo. A Bíblia fala de um homem, antes de eu falar de Jacó, chamado Manassés. Manassés, ele foi era filho do rei Ezequias. E o rei Ezequias é aquele da história que o Senhor manda Isaías profetizar para ele arrumar a tua casa, arrumar o teu altar, porque ele iria morrer naquela noite. E a palavra de Deus diz, amado, que Ezequias não se sentiu pronto ainda. E ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sempre fui teu servo. E para simplificar a oração dele, ele disse assim: eu quero mais uma chance, uma nova oportunidade. E o profeta Isaías saiu do templo, do palácio, e quando ele estava descendo a escada, o Senhor disse assim: volta lá e diz para ele que eu vou lhe acrescentar mais 15 anos. Isaías não entendeu nada, porque Deus não é Deus que volta atrás. Deus não é Deus que manda você dar um recado e depois ele muda o recado que ele deu. Mas eu quero te dizer o seguinte, amado: Deus não está limitado a ele mesmo. Deus, por amor, ele faz tudo e muda toda uma história, toda uma nação. Isaías ficou meio confuso, ele não sabia se aquela voz era do Senhor, sabia porque conhecia Deus, mas não conseguiu entender aquela atitude. Então ele fala com Deus: se é o Senhor, então a minha sombra que está à minha frente, eu parado, ela volte andando sozinho, volte os degraus da escada. E quando ele olha, a sombra dele começou a voltar. E ele diz: só Deus para fazer isso. Aí ele volta, o rei está chorando, e ele diz: o Senhor manda te dizer que ouviu a tua oração, que viu a tua lágrima e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Sabe, irmãos, mesmo quando a morte chegou, mesmo quando a enfermidade bateu à sua porta, mesmo quando a lei ou a justiça diz que para ti não tem jeito, uma lágrima para Deus é mais do que uma oração. O rei entendia o amor do Senhor e ele muda a sua história. Assim aconteceu com Jacó. A Bíblia diz que o amor de Deus é incondicional e independente de quem nós somos. Deus não ama alguém porque é bonzinho, Deus não deixa de amar o outro porque é ruim, porque é mau. Sabe, a motivação do imensurável amor de Deus por nós não está em nós, está nele mesmo.
Deus não nos ama pela pessoa que somos ou pelas atitudes que temos. Um pai tem 2 filhos, um é rebelde e o outro é santo. Ele ama mais o santo do que o rebelde? Não, o amor é igual. É claro que o rebelde ele não aceita algumas atitudes do rebelde. Às vezes ele não se preocupa tanto com o santo, porque o santo não precisa brigar, não precisa explicar. Ele faz tudo sozinho. Aparentemente o santo às vezes se sente excluído, porque toda a atenção do pai é para aquele que é rebelde, porque ele quer consertar aquele. Não é assim? Às vezes nós olhamos na casa do Senhor, vemos algumas pessoas rebeldes e falamos, nossa, como Deus tem cuidado desta pessoa. Será que Deus tem cuidado de mim assim? Não seja o irmão mais velho do pródigo, que olhou para o pai e disse assim, tá vendo? Ele fez o que fez, o Senhor deu tudo para ele. Eu que estou aqui, o Senhor nunca me deu nada. O pai disse, como não? Se tudo tem aqui é seu, a hora que você quiser fazer churrasco com seus amigos, está pronto. Ele estava morto, agora ele reviveu. Deus não ama a mim e a você porque nós somos bonzinhos, porque nós somos a melhor pessoa do mundo. A Bíblia diz que Jacó experimentou este amor em sua vida. Se conhece a história de Jacó, mas nós vamos falar dele hoje, amém? Ponto 1. Deus nos ama a despeito de quem somos. A Bíblia diz que Jacó estava só e ele estava então fugindo do seu irmão Esaú. E naquele momento difícil, Deus lhe mostra que ele não estava só e ainda queria abençoá-lo. Preste atenção, Malaquias 1:2 diz assim, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Esaú ficou aborrecido porque o irmão o enganou. Em nome de Deus, sabe? O irmão disse assim, olha, você me dá a bênção da primogenitura e eu te dou um prato de lentilha. Talvez você fale, nossa, mas como Jacó também foi terrível, né? Enganou o irmão com um prato de lentilha. Sabe, irmão, ninguém se engana porque quer. Ou porque não sabe. Perdão, as pessoas se enganam porque realmente querem se enganar. Se a bênção da primogenitura, que era algo que existia naquela época, fosse tão importante, ele não trocava nem por $1 milhão. Mas ele estava com fome, ele pensou apenas nele mesmo. Às vezes nós entregamos a nossa bênção, a nossa comunhão com Deus, porque alguém nos dá um prato de lentilha, nos dá uma noite de prazer, nos dá um momento de felicidade, a gente então começa a entregar. A Bíblia diz que Deus aborreceu Esaú, sabe por quê? Porque Esaú entregou o que não era para entregar. Jacó foi oportunista? Claro. Foi mentiroso? Claro. Foi enganador? Claro. Mas ele também não errou sozinho. Era como no passado. A mulher adúltera, ela era levada em praça pública e todos apedrejavam. Engraçado que o homem que adulterou com ela não ia. Ele não tinha pecado. Só a coitada que tinha que morrer. É por isso que quando a mulher foi colocada diante de Jesus, e todos prontos para atirar pedra, Jesus disse, então, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus poderia dizer, cadê o homem que estava com ela aqui? Ele não sabia que ela era casada, que ela era sei lá o quê? Se ela era adúltera, é porque era casada. Porque se ela fosse solteira, uma prostituta, ela estaria em estado de fornicação. Adultério é para quem tem casamento. Adulterar é quando você muda a situação de uma coisa. Ela era casada, ela mudou a situação. Mas se compreende? De repente dá a impressão que Jesus ele está olhando apenas para o pecador e amando o pecador e não amando o santo. Não é isso. Ele diz que o santo, para se justificar ou julgar alguém, ele também precisa se colocar na corte. A corte que eu estou dizendo aqui é a corte do juízo, sabe? É estar debaixo da corte do rei. Olha, ela pecou, mas eu estava junto com ela pecando. Porque se Deus fosse assim como o homem é, o pecado de Adão e Eva, só Eva tinha sido amaldiçoada, Adão não. Ele continuava lindo, príncipe, vivendo milhares de anos, e ela tinha que sofrer. Mas a Bíblia diz que o julgamento foi para todos, principalmente para a serpente. Amém? Deus amou a Jacó, amado, a despeito de quem ele era, porque o amor de Deus não é causado pelos fatores externos. Amém? O amor de Deus, ele não vai acontecer porque você fez algo bom. Deus te ama e
pronto. Se Deus me amasse, me escolhesse para ser pastor, porque o meu passado, o meu currículo era bom, eu estava no inferno. Amém? A Bíblia diz do Manassés, ao qual eu disse que o seu pai foi lhe acrescentado 15 anos. Nesses 15 anos ele teve um filho, chamado Manassés. Então aproximadamente, a profecia veio para 15 anos, a mulher ficou grávida lá entre o primeiro ano, ficou 14, não é isso? Então 2 anos depois da profecia, se você fizer a conta, ela engravidou, a sua esposa. Com 12 anos Manassés já tinha, o rei morreu, cumpriu os 15 anos. Porque o rei, uma das coisas que ele clamou ao Senhor é: quem será o meu herdeiro, visto que eu não tenho primogênito? E Deus deu o primogênito. Deu a situação para que a sua vida, né, vamos chamar de ministerial, continuasse. E com 12 anos, Manassés estava supostamente pronto para assumir um reino, mas ele não estava pronto para reinar. Então era de costume da época pegar alguns homens, como alguns ministros da época, e essa pessoa é que reinava em nome da criança. E Manassés, claro, ele também foi enganado, ele também foi iludido, e colocaram pessoas do lado dele que trouxeram de volta toda a idolatria, trouxeram de volta o satanismo, e Manassés se tornou um bruxo, 50 anos da sua vida. Aproximadamente com 62 anos a 65 anos, olha como Deus é tardio em irar-se. Manassés, ele sacrifica um dos seus filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde fazia sacrifício a demônios, a Moloque. Naquela época, amado, olha que coisa absurda que acontecia. Normalmente quando eles faziam o sacrifício de uma criança, ou eles faziam derramamento de sangue, ou eles construíam como se fosse um boi de ferro, de aço, com a barriga oca por dentro, colocava a criança viva lá dentro e colocava uma fogueira por baixo. A criança gritava e chorava, a criança, sabe, se esperneava até o momento de morrer. Olha que espírito maligno que havia naquela época, era esse espírito que estava sobre Manassés. E ele queria não mais agradar ao Senhor, mas agradar a Moloque, agradar a um Deus, sabe, que aceitava sacrifício de criança. E os nossos dias hoje não têm sido diferente. Mas não vou entrar nisso agora, pois eu falo a respeito disso. Jacó, amado, ele foi uma pessoa muito difícil. Jacó foi uma pessoa muito tranqueira. Se ele fosse crente, ele era um desviado. Mas a Bíblia diz que o Senhor o amou. Ele amou e escolheu Jacó livremente, independente dos seus méritos. É como um filho bom que olha para o pai e fala: não entendo meu pai e minha mãe. Meu irmão apronta, faz um monte de coisa e eles ficam lá lambendo ele. Sabe o que é isso? É amor. Você ama não é porque a pessoa é bom, você ama porque é teu filho. Não é verdade? Você gostaria que ele fosse diferente, mas ele não é, e você ama a si mesmo. Você não torce para que ele morra, você torce para que ele muda. E Deus, quando ele nos chama, ele nos ama porque ele torce para que nós possamos mudar. Só que há uma diferença entre Deus e o homem. Deus faz essa mudança acontecer, sabe? Hoje também Deus nos escolheu, amado, em Cristo, não por causa do que fazemos ou do que somos. Não fomos escolhidos em hipótese alguma pelas nossas obras, mas pelas boas obras, ou porque somos obedientes. Não é por isso. Mas Deus nos escolheu para que nós obedecermos a Ele, para que nós podemos obedecê-lo, para a obediência ao Senhor. E você conhece a história de Jacó. Jacó, então, quando ele estava fugindo de Esaú, teu irmão, ele estava naquela terra, ele já não aguentava mais fugir, foi enganado pelo sogro, porque essa é a diferença daquele que engana, sempre vai ser enganado. Essa é a diferença daquele que mente, sempre vai ter alguém que vai mentir para ele, porque é a lei da semeadura. Jacó, ele teve uma vida que ele trabalhou, gostou de uma mulher, e o sogro então prometeu: se você trabalhar para mim por 7 anos, você vai ter a esposa que você quer, que é a minha filha. E aí daqui a pouco, o que acontece? Acontece diferente.
ele também foi enganado. Ele teve que trabalhar mais 7 para conquistar a mulher que realmente ele amava. Ele teve 12 filhos. Dentre os filhos dele, José, do Egito, que se tornou o governador do Egito. Jacó passou momentos muito difíceis na vida dele, mas ele confiou no Senhor, porque naquele dia que ele fez a unção daquela pedra, e fez da pedra como um travesseiro, ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, é o momento de você fazer a oração de apelo, a oração de confissão a Cristo. Se o Senhor for comigo, aonde eu estiver, a tua mão estiver comigo, tudo que vier à minha mão eu te darei o dízimo, eu te darei o meu melhor. Dar o dízimo que ele está dizendo, não é apenas a parte financeira que nós entendemos, é dar aquilo que nós temos de melhor. É dar, é entregar, não porque nós somos obrigados, mas porque nós amamos fazer. E Deus entendeu que aquela oração de Jacó era a oração de confissão. Era a oração que mudava a sua história, era a oração que mudava a sua vida. Sabe, meu irmão, Deus o aceitou, como um dia você levantou a mão e aceitou a Jesus Cristo. A terra que você pisou é a mesma terra que o Senhor disse para Jacó: eu te darei por herança e você prosperará nessa terra. A terra que nós pisamos hoje é a igreja do Senhor. E a igreja prosperará. Você prosperará, a tua vida prosperará. Sabe por quê? Porque Deus nos ama a despeito de quem somos, quem você realmente é, independente dos seus defeitos. Porque uma pessoa cheia de defeito é um ser humano, sim ou não? Uma pessoa ruim é um ser humano, sim ou não? Uma pessoa que é um satanista é um ser humano, sim ou não? E esse ser humano, ele foi criado à imagem de quem? Do diabo? A imagem de? Então ele é filho. Deus só vai mudar a situação. Amém? Só vai mudar a situação. Ontem nós estávamos na reunião lá do GCD, lá na Dínamos. E o pastor Daniel Lara, dentre as ministrações que ele estava falando, ele disse que nesse semestre ele está escrevendo um livro juntamente com o pastor Daniel Júnior. E alguns dos que conhecem o pastor Daniel Júnior desde criança, deu até risada, porque disse assim que pastor Daniel Júnior, pastor Daniel Lara falando, que a parte que cabe a ele de escrever, ele só faz à noite, que ele não consegue ter inspiração durante o dia. Então ele começa às 11 horas, meia-noite, às vezes às 5 horas da manhã, ele manda um WhatsApp para o pai dizendo: pai, acabei. E o pai dele disse assim: então não vem na reunião de manhã, porque você só faz isso à noite, né? Vou te liberar agora de manhã. E o assunto era mais ou menos esse. E algumas pessoas que conhecem ele desde que ele era criança, sabia que na sua infância, o pai às vezes tinha que ir com um chicote para ele levantar da cama para ir para a escola, porque não gostava de estudar. Não gostava, né? E isso me fez lembrar de quando eu estava cursando, né, no ginásio, no primário. Uma das matérias que eu mais odiava, irmão, era história. Nunca gostei de história, sempre tive dificuldade, porque eu sempre tive dificuldade com números assim, no sentido de guardar, sabe, quando foi, que aconteceu tal coisas. A história eu ouvia, mas ela entrava por aqui e saía por aqui, de 10 palavras eu guardava uma, então eu não dava interesse, aquilo que você não gosta, você não guarda no coração. E como que Deus muda a história? Hoje eu trabalho com história, porque pregar a palavra de Deus é conhecer a história da Bíblia, não é? Então Deus, quando Ele nos chama e nos transforma. O que foi citado lá com alguns líderes mais antigos é que uma pessoa que não gostava de estudar, uma pessoa que não gostava de levantar cedo e hoje passa a madrugada escrevendo um livro, é só Deus para mudar. Não é verdade? Assim você tem enxergado os teus filhos, tem enxergado o teu marido, a tua esposa, tem enxergado a você mesmo e tem dito assim: mas eu não consigo, eu nunca fiz, eu nunca gostei. Eu estava conversando com um irmão recentemente, ele disse: pastor, eu nunca li um livro. E quando eu li, eu sentia sono. Mas hoje a gente vê a necessidade que Deus tem feito, mudando uma história, mudando um foco. Aquela pessoa que talvez a vida inteira foi irresponsável, sabe, uma pessoa que não era de confiança, e Deus mudar toda uma história e colocá-lo como uma pessoa de cabeça à frente de um exército, sendo a pessoa mais confiável. Este é o amor de Deus. 2. Deus nos ama a despeito de nossos pecados. A Bíblia diz, amado, que o nome de Jacó
era o reflexo da sua personalidade. Repita, Jacó era o reflexo da sua personalidade. Qual era a personalidade de Jacó? Enganador, mentiroso. Não era isso? Suplantador. Mas a Bíblia diz que ele aproveitou o momento de fraqueza do seu irmão para arrancar-lhe o direito da primogenitura. O que era a primogenitura, para que você possa entender? Todo primeiro filho homem, ele era o primogênito. Então, quando o pai morria, no caso de Abraão, né, estava próximo da sua morte, passou para Isaac, e Isaac deveria passar para Jacó e para Esaú. Esaú era o mais velho, então era o primogênito. Assim eram os reinos da época. Era como o reino de Faraó. Faraó, todos eles eram faraós, sendo o primeiro filho homem, ainda que tivesse 10 filhas mulheres. O 11º fosse homem, este homem era o primogênito. Então, a lei da época dizia assim, que quem tinha o direito da maior parte, da melhor parte, ou do reino, era o primogênito, porque ele era o primeiro, independente de quantas mulheres viriam. Ainda bem que agora, no tempo da graça, não tem isso. O homem e mulher é igual, não tem esse negócio, porque o homem tem uma condição melhor, amém? Ou é visto de maneira diferente. Mas a palavra de Deus nos ensina, amado, que Jacó queria essa primogenitura. Por que a bênção da primogenitura? Ainda que não tivesse nenhum bem financeiro, mas quando era liberado a bênção sobre a vida da pessoa, sobre a vida do primogênito, ele recebia esta unção de provisão e de prosperidade. Amém? E aí tudo aquilo que fazia, prosperava. Mas se nós começarmos a olhar a história de Jacó, quando ele engana o seu irmão, nós enganamos o nosso irmão, mas não enganamos a Deus. Sim ou não? Ele recebe a bênção da primogenitura porque ele engana o pai que estava cego. Mas ele prosperou na terra? Não. Ele só prosperou quando ele começou então a entender quem ele era e verdadeiramente que ele estava errado. Sabe? Ele mentiu em nome do próprio Deus para roubar a bênção da primogenitura que pertencia ao teu irmão Esaú. A Bíblia diz, amado, que Jacó tinha um comportamento reprovável. Ele enganou, ele mentiu, ele traiu, mas a despeito de quem ele era, Deus o amou e investiu na sua vida. Talvez se eu fosse Deus, você fosse Deus, Jacó seria a última pessoa que você investiria. Deus me livre, esse cara é mau caráter demais. Ele não poupou nem o irmão. Se ele enganou o irmão, enganou o pai e a mãe, iludiu a mãe para entrar nessa barganha com ele, para iludir o pai que já estava morrendo, essa pessoa não vale nada, não presta. E é esse que Deus ama. O Senhor lhe disse que estava com ele, não foi isso que nós lemos? E que o protegia aonde ele fosse. Sabe, meu irmão? Assim é o amor de Deus por nós. Deus nos ama a despeito dos nossos pecados. Agora deixa eu te contar uma coisa. Na época da graça, o nosso nome, nós aceitamos ao Senhor Jesus. E a história mudou. Ontem eu ouvi uma ministração do pastor Abel. Ele é líder da rede de jovens São Paulo, da Videira de São Paulo. São mais de 8.000 jovens. Ele estava pregando na conferência e ele falou que de vez em quando ele encontra alguns jovens que vai ter com ele. E quando se prega sobre a graça, ele fala: pastor, eu acho que eu não nasci de novo. E aí ele disse: mas como você sabe que você não nasceu de novo? Ah, pastor, porque sabe como é que é, né? Eu sou jovem e às vezes eu peco, eu erro. Ele disse assim: mas por causa disso você acha que não nasceu de novo? Diz sim, porque a palavra de Deus diz que aquele que anda em pecado ou que peca não é nascido de novo. E por mais que eu falo que eu não vou fazer, eu acabo fazendo. Então eu não sou nascido de novo. E se eu não sou nascido de novo, consequentemente eu não sou salvo. Ele diz: então vamos fazer um teste. Aí ele diz: qual?
Ele diz, olha, sabe aquele momento que você for pecar? Vamos ser mais claro, que você for ter uma relação sexual com alguém, a hora que você for fazer, você fala, Senhor, é para ti, eu te ofereço como oferta. Aí o menino falou, misericórdia, pastor. Deus me livre. Eu jamais faria um negócio desse. Falou, tá vendo como você nasceu de novo? Porque você se arrepende, você sabe que isso é ruim. É claro que você vai estar exatamente como Paulo diz, o bem que eu deveria fazer, eu não faço, e o mal que eu não deveria fazer, esse eu cometo. O pecado na nossa vida não pode ser uma prática, mas você dizer que você aceitou Jesus e nunca mais você vai pecar, porque até pensar mal do teu irmão você pecou. Às vezes nós imaginamos que o pecado está ligado apenas ao sexo. O sexo é um dos momentos de pecado, mas não existe pecadinho e pecadão. Se você pode ajudar alguém, alguém te pediu ajuda e você falou, eu não tenho, eu não posso, você mentiu, você pecou. Ah, então se eu não cometo ato sexual, que é pecar contra o meu corpo, o resto eu posso fazer? Não. Nós devemos estar andando na condição de santo. E ser santo é fugir do pecado. Mas aí, algumas vezes, você vai entrar em contradição com ele. Jacó era filho, ele pecou, ele errou. Mas quando ele se arrependeu e disse, a partir de agora eu quero andar em santidade contigo, Deus mudou a sua história. Deus quer mudar a minha e a sua história, irmão. Não é pelo pecado que você cometeu ou porque ontem você deslizou. É claro que existe aquele pecado de deslize, existe aquele pecado premeditado. Não estou falando premeditado. Eu estou dizendo daquele que deslizou e aconteceu. Esse, quando você se arrepende, Deus então ele entende que se você está arrependido é porque algo mudou. Porque, amado, quem não nasceu de novo peca e não sente nada. A mesma coisa, não sente culpa nenhuma por ter tomado um copo d'água. A mesma coisa, usou droga, se prostituiu, não sente nada. Se não sente nada é porque não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, ele se sente acusado, mesmo depois de ter confessado o teu pecado. Ele se sente incomodado. É tanto que Jacó, quando ele vai encontrar com seu irmão Esaú, ele coloca as suas esposas na frente, porque por mais que ele tinha falado com o Senhor e Deus mudou a sua história, ele imaginava que em algum momento Esaú iria atacá-lo. Mas quando o irmão corre em direção dele, e ao invés de matá-lo, pula no seu pescoço, ele cobre de muitos beijos, dizendo, estava com saudade de você. Só Deus para mudar uma história. Às vezes eu fico chateado com alguém, você fica chateado, conhecemos alguém e fica chateado, mas uma pessoa fez isso comigo, fez isso com a minha família, fez isso com a minha empresa, fez isso com o meu casamento, fez isso com o meu filho, fez isso com o meu marido, com a minha esposa, com a minha igreja, com o meu pastor, seja lá com quem. Por mais que seja difícil que a pessoa um dia cometeu, e possivelmente ela possa cometer de novo, a Bíblia diz que a nossa obrigação, como servo de Deus, como santo, como separado, é amar e perdoar, porque Ele te amou e te perdoou. Amém? Deus nos ama a despeito dos nossos pecados, porque Ele nos escolheu quando ainda éramos pecadores, quando estávamos mortos. Deus não te escolheu depois que você aceitou Jesus e está no processo de mudança. Ele escolheu lá no inferno. Ele diz, é você que eu quero. No mercado de escravo, Ele olhou para você que estava como escravo de Satanás e disse, é você, ô endemoniadinho. É você, assassino. É você estrupador, é você pedófilo, é você prostituta, é você traficante, é você político, é você ser humano. Eu te chamo e ai, que bom que Ele nos chamou. Não merecíamos. Talvez você diz assim, mas eu sou o pior, como disse Manassés, eu sou o pior da casa de meus pais. Mas o Senhor diz, é você que eu quero. Talvez você fique criticando a tua família porque não vem para a igreja. Porque você chama e eles não querem saber de nada. E você abre a boca e diz assim, é isso mesmo. Vocês não querem, então vocês vão tudo para o inferno. Cuidado que suas palavras têm poder. Começa a profetizar que eles vão ser salvos. Porque assim como o Senhor te chamou e você não é melhor do que eles, o Senhor vai convidá-los e vai trazê-los de volta. Sabe, meu irmão? Mesmo diante dos nossos pecados, Ele continua nos amando e esperando que nos voltemos para Ele. Ponto 3. Deus nos ama a despeito da nossa condição. A Bíblia diz que Jacó estava em crise. Ele mentiu para o seu pai em nome de Deus. Tomou o destino da sua vida
em suas próprias mãos. Como você sabe, enganou seu irmão Saul para salvar a sua própria vida. Quantas pessoas usam outros para subir na vida? Usa pessoas como degraus para alcançar onde quer chegar. Mas mesmo assim, por conta disso, ele precisou fugir de tudo e de todos. Quem sabe fugiu até do próprio Deus. Porém, Deus toma a iniciativa. E quando o Senhor fala com ele, o Senhor se revela a ele. Olha como Deus é maravilhoso. Deus se revela a ele no texto dizendo assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai, e na mesma condição que eu fui com eles, trocando em miúdos, eles eram pessoas santas e maravilhosas, mas você não vale nada, mas mesmo assim eu serei o teu Deus exatamente como fui com eles. Sabe, irmão? Sabe por que você está aqui, Jacó? Porque o Senhor te convidou e te amou. Talvez o irmão bonzinho que você tem, o amigo bonzinho que você tem, perfeito, Deus não convidou ele ainda, Deus chamou você primeiro. Sabia? E demonstrar que ser também alguém transformado como Jacó foi. E o Senhor diz que seria também o Deus de Jacó. Estaria com ele, guardando, zelando e amparando. E naquele momento Jacó então assume o compromisso de ser fiel ao Senhor com seus bens. Olha que diferença. Alguém que rouba do irmão porque colocou o seu coração em situações financeiras. Alguém que não poupou o teu irmão porque roubou o próprio irmão, porque queria dinheiro, porque era uma pessoa oportunista, agora se compromete com Deus, dizendo: a partir de agora, tudo que vier às minhas mãos, eu serei fiel a ti. Olha a diferença. Alguém que não dava tchau para ninguém, porque não queria abrir a mão, se colocasse um sorrisal na mão, entrava numa piscina no rio, saía do outro lado, o sorrisal estava inteiro, porque Jacó era português. O português foi eu que coloquei, tá? Ele era hebreu. Quando Deus entra na vida da pessoa, ela se transforma. Quando nós entregamos algo para Deus, amado, não entregamos porque Ele precisa de nada, não. Porque se você não der, Deus levanta outro para dar. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Se você não evangelizar, Deus levanta outro para evangelizar. Se você não pregar, Deus levanta outro para pregar. Deus nos dá a oportunidade para fazer, e quando nós fazemos, nós somos abençoados. E Jacó entendeu que se o Senhor era com ele, então ele precisava abrir mão daquilo que ele mais amava, que era o dinheiro. Talvez, amado, você já tenha tido grandes e tremendas experiências do poder de Deus. Mas como está a sua condição hoje diante do Senhor? Você já teve realmente um encontro verdadeiro com Ele? Ou você é daquele que continua ainda se culpando, se achando injusto, indigno? Não, eu errei, eu pequei, eu falhei. Quando eu falo para o Senhor, eu não vou mais cometer esse pecado. Aí daqui a pouco passa um mês, 2 meses, alguns dias, algumas horas, algum momento, e daqui a pouco você está pecando de novo. Você sente a pessoa mais indigna do mundo. Sabe qual é o pior pecado que nós cometemos? O pecado da acusação. Não é o acusador, somos nós mesmos que nos acusamos. Somos nós mesmos que achamos que não merecemos. Aí o que nós fazemos? É a mesma coisa quando você brigou com a tua esposa e chega uma visita em casa. A visita precisa saber que você está emburrado e brigado com a mulher? É difícil disfarçar? É, mas não é impossível. Disfarça. Ah, mas eu estou sendo falso. É melhor você ser falso. Sabe? Colocando uma situação que a pessoa não tem nada a ver com isso, do que expondo a tua família, expondo os seus próprios defeitos. Nós fazemos isso com Deus, pecamos com Ele, erramos com Ele, chegamos na presença dEle, ficamos parecendo um 2 de paus, de braço cruzado, não oramos, não jejuamos, não sentimos a presença de Deus. Por quê? Porque eu não me sinto digno. O que você está fazendo aqui então que você não se sente digno? Em que momento que Ele disse que você não é digno? Em que momento que Ele disse que não sabia que você ia pecar e você o enganou? Porque ninguém o engana. Em que momento ele disse assim: nossa, eu confiei em você, sabe, te trouxe para a igreja, você é diácono, você é levita, você é pastor, você é apóstolo, você é querubim, seja lá o que for.
E agora você caiu, você pecou, você errou, e Deus então vira as costas para nós. Não é o Deus que nós servimos, não é o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. O Deus que te amou, Ele te amou independente do seu pecado, independente da sua personalidade, independente de quem você é, porque quem muda é Ele, não somos nós. Pastor, mas eu errei. E a Bíblia diz que o único que não pecou, que não errou, que foi perfeito, foi Jesus. Os demais, desde Adão até o último que ainda houver na face da terra, haverá pecado. Você está entendendo? Eu não estou fazendo apologia aqui para você pecar porque Deus te perdoa, não. Eu estou dizendo se você pecar. E se você se arrepender, porque eu acredito que você se arrependa, até porque você é nascido de novo, Deus passa uma borracha, deleta. É a mesma coisa você pegar um programinha, um arquivo que tem lá no seu computador, que está lá na área de trabalho, e você joga para a lixeira. Enquanto você jogar na lixeira, é o momento que você pecou. O Senhor já jogou na lixeira. O momento que você confessou, Deus vai lá na lixeira e deleta. Você vai tentar vasculhar o computador inteiro. Cadê? Eu sei que tem, só você que sabe que tem. Porque o Senhor apagou. Ah, pastor, mas tem um programa que se você passar no HD, ele recupera tudo aquilo que foi deletado. Verdade. Só que ele não recupera em ordem cronológica. Amém? Ele vai pegar um arquivo lá de 95 com de 2010, misturado com uma foto de 2016. Vai estar tudo lá. Você é que tem que se organizar. Eu falo isso porque eu faço esse tipo de trabalho. Amém? E quando não é em ordem cronológica, você entende o quê? Que algumas coisas ficou no passado. Se ficou no passado, então não tem mais valor. É a mesma coisa você fazer rastrear as suas dívidas, sabe? Aqui no Brasil existe uma lei que após 5 anos, você tem lá um nome sujo por alguma razão, ninguém pode mais te cobrar. Embora que tem alguns que ainda cobram, viu? Eles vendem isso como um volume morto, né? Para algumas empresas, eles tentam te cobrar. Porque você não entende da lei, muitos pagam. Mas se você for Serasa e SPC, tá lá, não pode te cobrar. Se o banco não te der um crédito por conta disso, você pode ficar com uma restrição interna. Mas se você entrar com uma ação na justiça, você ganha. Sabe por quê, amados? Porque eu já vi amigos meus que entraram e ganharam e hoje tem crédito normal. Porque foi apagado. Às vezes nós queremos, amado, trazer de volta aquilo que o Senhor já perdoou. É você que não se perdoa. E aí, sabe o que o diabo diz? Tá vendo? Você é Jacó mesmo. Só que ele fala do Jacó antigo, ele não fala de Israel, porque o nome de Jacó, a partir do momento que ele teve o encontro com Deus, foi trocado para Israel, que é príncipe de Deus. Nós estamos diante de príncipes e princesas, porque rei é o Senhor. Amém, meu irmão? A Bíblia diz que o Senhor nos amou e nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Deus te amou, Deus te escolheu, Deus te visitou e Deus te restaurou. Amém? Repita comigo: Deus não desiste de me amar. Deus não desiste de me amar. A despeito de quem somos. A despeito dos nossos pecados. E da condição em que nos encontramos. Ele continua nos amando e esperando as nossas decisões de nos arrependermos e assumirmos um compromisso de amor e de fidelidade. Amém? Amor e fidelidade. Quando eu amo e sou fiel, ser fiel, amado, deveria ser 100%. Mas existem momentos que nós temos as nossas fraquezas e oscilações. E Deus não contabiliza isso. Porque se Deus contabilizar santidade, compromisso, e essa contabilidade estiver ligada a nenhuma falha sua,
nenhum de nós passamos no teste de Deus. Amém? Mas Ele sabe que nós somos uma geração pecaminosa, viemos de uma carne pecaminosa, sabe do defeito, do erro que vai acontecer comigo daqui 10, 20 anos. Mas Ele já me amou hoje. Amém? Você pode dizer assim, nossa, eu vou colocar um filho no mundo. Hoje o mundo está tão corrompido, hoje o mundo está tão difícil, a coisa está tão complicada. Não dá para colocar filho no mundo. Se você pensar desse jeito, você tem o direito de não colocar. Mas se você colocar, ainda que ele venha se corromper em um determinado momento da vida dele, ele continua sendo seu filho. Será que desde a fundação do mundo, Deus não conhece qual é o futuro desta nação, deste país, desse universo? Mas Ele te amou e Ele te abençoou. Aplauda ao Senhor que Ele é digno.